Isso vai depender do andar dos dias e do caminhar das situações aí, do que a gente vem passando. Então é sempre bom que a gente tenha muita tranquilidade para saber os próximos passos, para também não ficar se frustrando depois. As pessoas falam assim, mas eu vi lá, parecia que ia, parecia que não sei o que. Tá? Isso para vocês saberem. Fica a grande preocupação, a ausência de reforços, que ainda não temos nenhuma novidade, infelizmente. Sim, da frustração, todos estamos frustrados, todos estamos na esperança. Não sou eu que negocio, não adianta. A pessoa fala assim, mas aqui você disse que o pessoal tinha... Sim, o pessoal tem uma ambição de fechar, meu. Só que não fecharam, a frustração que você tem é a mesma que a minha. Não conseguiram evoluir nos assuntos. E aí até me perguntaram hoje pela manhã, falaram assim, Zanquete, você está sabendo que o Negrucci está treinando como zagueiro nesse meio tempo? O Crespo, ele está simulando 2 jogadores que possam jogar de zagueiro no caso de uma necessidade. Além do Negrucci, o Pablo Maia é o outro que o Crespo acredita que possam jogar. Eu, particularmente, até tomei um susto, porque por mais que o Negrucci seja um jogador de bom passe, e isso realmente ele é, o Negrucci tem um bom passe, tem uma boa saída de jogo, é um primeiro volante, mas é um primeiro volante que constrói, né? Não é aquele primeiro volante só de destruição. Ele é o primeiro volante que sabe circular o jogo. Só que o Negrucci tem 1,77 de altura. O Negrucci, ele não tem um biotipo físico de conseguir, por exemplo, brigar contra jogadores fortes. Imagina o Inter. Você tá lá, ou ele disputando uma bola dentro da área, fazendo um giro, por exemplo, contra o Ener Valencia, que é um cara forte, é um centroavante robusto e é um cara que está acostumado a trabalhar na força. Não vai dar certo. Enfim, eu não vou ficar aqui decretando que vai dar errado, como sempre vocês sabem, eu sempre tenho uma postura otimista, sempre tento enxergar o copo meio cheio, mas até acho que faz sentido o Mike, é um cara mais forte, não é tão veloz, mas é um cara que tem um poder de marcação grande, é um cara que tem uma robustez física diferente, bem mais forte que o Negrucci, na minha opinião. Acho que faz até mais sentido, e além de tudo, o Pablo Maia tem uma consistência aérea, em termos de bola aérea, por exemplo, de cabeça, essas coisas, que me traz mais tranquilidade, me traz mais paz do que pensar no Negrucci com 1,77 de altura e com biotipo físico mais de jogador de volância mesmo. Ele não é um cara fortão, que você fala assim, dá para colocar ele ali, mas, enfim, vou confiar no Crespo. Mas para quem me perguntou, falou assim sobre isso, até tinham me dito, quando eu fui perguntar, o pessoal falou, até ontem muita gente me perguntou, porque parece que o Arnaldo Ribeiro falou disso, que o Negrucci era um dos que estava treinando na zaga, e sim, é verdade, o Negrucci sim está fazendo alguns testes na zaga, caso o São Paulo tenha uma emergência, tanto o Negrucci quanto o Pablo Maia são 2 jogadores que podem cobrir ali, uma vez que o São Paulo não está acionando jogadores da categoria de base, do sub-20, o que eu acho uma estupidez, tá? Vou falar de novo, eu acho uma burrice sem tamanho. Eu acho que não usar... mas os zagueiros não estão tão bem, não sei o quê. Não importa. Isaac, Andrade, assim, cara, não faz sentido, Igão, não faz sentido não usar jogadores da posição sub-20 só para banco, ou para uma eventualidade, não faz sentido. Vou repetir, já falei isso várias vezes. Para mim, a decisão é uma decisão errada. Não importa se é do Crespo, se é da diretoria, é uma decisão errada. Na minha opinião, é uma decisão errada. Mas não tem reforço, tinha que trazer reforço. Tem que trazer reforço. Ponto pacífico, indiscutível, responsabilidade da diretoria, críticas ali, beleza, esse assunto você está toda razão. Agora, seja o Crespo, seja a comissão técnica dele, seja a diretoria do São Paulo, seja quem for, não usar os meninos sub-20 no banco e improvisar o Negrucci, para mim, é uma cagada. É uma cagada, eu não concordo, acho que é um erro bizarro e acho que a gente está caminhando pelo ponto errado se estiver partindo para isso. Mas essa informação está confirmada e aí acho que só vendo na prática dar uma merda para os caras de repente mudarem. Aí comenta o que vocês acham que de repente eu estou exagerando, pode ser uma boa para o Negrucci que ele jogue de zagueiro. Eu não gosto muito da ideia, acho que foge muito do padrão que a gente tem, de zagueiros grandes, fortes e muito bons na bola aérea, que tem uma robustez física que podem ajudar e ajudam bastante o São Paulo normalmente quando a gente está disputando as coisas. Agora imagina assim,
Você perde o Ferrarese, que é um jogador que sai mais para o jogo, é um zagueiro que marca mais. Eu até consigo enxergar, por exemplo, um Maia, um Negruti jogando por ali. Agora, você imagina machucar o Sabino. Você não repõe ele na bola aérea, você não repõe ele pela saída de jogo do lado esquerdo, você se machucou a Arboleda, você vai ter que deslocar o Sabino ou o Ferrarese para jogar central, o que não é a deles, nem para distribuir jogo, nem para fazer essa posição de pivô ali. Ou seja, vai ser uma situação difícil e o São Paulo não vai ter muita reposição. E o Arboleda vem jogando sequencialmente. Ainda bem que está tudo bem, nos exames clínicos dele ele está ótimo, não vem sentindo nada e ele está protegido. Por que ele está sofrendo menos? Porque ele tem que correr o tempo todo. O Arboleda ele não está tendo que se matar para correr como era antes, que ele fica correndo atrás de atacante, fora de posição o tempo todo, tendo que correr de um deslocamento para outro. Ele corre numa faixa de campo mais controlada e quando ele sobe ele tem proteção, tem blindagem. Essa é a prerrogativa, é a perspectiva principal do sistema de jogo do Hernan Crespo, de fazer essa blindagem. Mas, ainda assim, repito, não estou gostando muito dessa ideia, estou achando uma ideia ruim e estou achando uma temeridade bem legal de colocar um jogador improvisado ali. Sei que estou insistindo nisso, mas eu estou incomodado, de verdade. Estou bem incomodado com isso, porque acho que é um prejuízo para todas as partes. Enfim, talvez seja uma boa para o Negruti, que jogue mais, ou para o próprio Pablo Maia, mas no final das contas, eu particularmente não curto. Não curti, não estou curtindo essa ideia. O São Paulo continua conversando com nomes, me passaram agora pela manhã, não tem nenhuma negociação super avançada, vão ter conversas hoje no período da tarde sobre alguns nomes. O São Paulo terá viagem para o Rio Grande do Sul. Existe uma continuidade de outras conversas que já estão em andamento. Como eu já tinha passado para vocês, o São Paulo está tentando convencer clubes e agentes a acelerarem a aceitação pelo São Paulo. Por quê? Porque tem muita gente esperando proposta de vinda de mercados europeus, muita gente tentando colocar jogador em Arábia, em Catar, em locais, assim, Estados Unidos, em mercados em que eles tenham mais monetização nos seus jogadores. Não necessariamente porque são mercados melhores, mas porque tem mais grana rolando. E no caso do São Paulo é aquilo que você já sabe, é o empréstimo fiado com pagamento posterior, com meta de compra, aquela coisa toda. Então isso traz um certo incômodo. O São Paulo está tentando convencer os agentes a acelerar um aceite, alguma coisa do gênero, e os agentes por si só estão falando, São Paulo, beleza, vale a pena, interessa, mas dá uma segurada aí que a gente está esperando aqui o condicionamento do mercado. É assim que os caras fazem, os caras enrolam, esperam um tempo, falam, peraí, estou fazendo as reuniões, já te confirmo, e aí as coisas vão caminhando. Não é que os jogadores disseram não, o problema é que os caras estão forçando para ver se conseguem botar os jogadores deles para jogar em outros mercados. Protagonista de janela é igual o Flamengo, Palmeiras, os caras vão lá, pegam o dinheiro, puf, bota lá dentro do caixa e coloca a grana para dentro. O São Paulo recebeu uma oferta de um jogador que foi, inclusive, tá aqui em cima de mim, o Guilherme Marques. É um jogador de 34 anos, que jogou a carreira inteira fora do país. O único ano que ele jogou no Brasil foi em 2023, no Goiás, e que ele teve até bons números. Ele é um meia mesmo, é um meia rápido, é um meia liso. Mas 34 anos ele é rápido? Sim, ele é pequeno, ele tem bastante velocidade, se movimenta bem, chuta bem pro gol. É um cara que se destaca bastante por dar passe, também chega bem para finalizar no gol. Vamos dizer assim que ele parece até característica, não estou dizendo de futebol, mas tem características de se movimentação do campo do Lucas, que é um cara que se movimenta muito dentro do campo, é bem ágil e consegue construir jogadas ofensivas mesmo jogando no meio do campo. É um cara que tem recurso técnico com a bola no pé. O São Paulo não pareceu estar muito empolgado, vou dar uma apurada mais depois, quando os caras acabarem o treino, mas ele foi oferecido para o São Paulo. Eu, pelo que eu senti, tá? Não pareceu que vai ter muita evolução nesse nome, foi oferecido, e parece que o cara não ganha um grande salário e faria questão de jogar no São Paulo. E só para fechar, acabou que... Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração.
Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. Foi um jogaço do São Paulo, não esperava realmente, jogando com titulares e tal, e todo mundo jogou, ainda revezou, entrou gente e tudo mais. E uma grande vitória do São Paulo que agora, nesse momento, agora dá um bom ufa agora, né? Tá lá em 8º lugar na colocação com 25 pontos, 1 ponto atrás do Botafogo, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos. Enfim, tá ali, ó. O mais próximo dele com pontuação igual é o Bragantino, que tá em 6º com 27 pontos. São Paulo colou na turma de cima, ou se aproximou pelo menos um pouco da turma de cima. E vamos embora. Grande vitória do São Paulo, vitória gigante. Vou falar só de um nome que eu achei que jogou desculpa o palavrão. Foi o Ferrarese, jogou muito. Meu, adorei o Ferrarese, como jogou bola. Muito bem, Arnaldo, e vocês? Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Adorei. Vitórias fora de casa, vitória com gol de escanteio, cabeça fria, adversário nervoso. Tudo isso o São Paulo teve. Acho que vai ter um jogo na quarta. Eu acho que vai ser a grande discussão aqui da live. O que fazer agora, né? Já que deu o respiro e quarta tem decisão. Contra um time que tem muito da característica do Inter hoje. Não tecnicamente, mas da pressão, da oposição da torcida. Então o São Paulo, na quarta-feira em Curitiba, vai ter que ter a mesma cabeça fria para se classificar e jogar com o desespero do adversário, né? Assim, né, tirando aquilo, eu acho que o time... Você falou se você gostou, adorou, né? Adorei. Adorei e citei os 3 motivos, né? Vitória sim. fora de casa, gol de cabeça de escanteio e frieza contra um adversário pressionado. Acho que a sequência ela é indiscutível, tem vitória e desempenho, né? É a melhor sequência de um time no Brasileiro, nos últimos 5 jogos, nenhum outro, nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro. E o São Paulo tá jogando bem. E a questão lá do sistema com 3 zagueiros, acho que é um mantra, né, no São Paulo. Você falou do Ferrarese, cada jogo a gente tem um zagueiro a destacar, né? O Arboleda acho que é quase redundância, né? E fez o gol de 1-0 de escanteio, isso vale muito. E acho que o São Paulo tem agora uma boa projeção, levando em consideração que o time continua muito desfalcado, com limites claros, dificuldade em fazer troca. A gente vai fazer isso, tudo também estava nesse jogo, né? As dificuldades nas mexidas e tudo mais, mas é uma vitória gigante mesmo. O São Paulo vai aos 25 pontos. Ele zera seu saldo pela primeira vez, quer dizer, desde que perdeu o primeiro jogo no campeonato. Então agora tem uma campanha digna. Já tem 18 jogos, então são 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados, 20 gols sofridos. Não é nada demais pelo retrato, mas o Crespo conseguiu tirar o time da vala, né, da ameaça e colocar ele numa situação confortável ao menos, né? É uma situação que não é de disputa ainda nem de Libertadores, mas já dá um respiro em relação à turma de baixo e coloca o São Paulo talvez com a margem que ele precisava para a decisão nas Copas, né? Tem a decisão na quarta e tem a partir de terça Libertadores contra o Nacional de Medellín. Começar a responder a galera só aqui. Uma coisa também interessante do jogo, o Inter, quando saiu a escalação, ele fez o que os outros times estão fazendo, né? Sim. Ele espelhou o São Paulo. O São Paulo está sendo agora um time visado. O Inter não vinha jogando com 3 zagueiros, jogou com 3 zagueiros, jogou com dupla de ataque, jogou com 3 no meio, exatamente como o São Paulo está jogando, exatamente como o Atlético Paranaense jogou contra o São Paulo, exatamente como o Fluminense fez contra o São Paulo. Então, o São Paulo já vai sendo um time visado porque tem rendido bem, né? Sim. E aí, mas mesmo assim, acho que o São Paulo foi melhor e mereceu vencer fora de casa. A tendência é que o São Paulo vire alvo agora, né? Porque a sequência é muito boa e o time tem uma forma de jogar muito clara, né?
com essa linha de 3 zagueiros, os alas saindo, a movimentação no meio de campo, Marcos Antônio e Bobadilho, uma dupla de ataque. Então, tá todo mundo de olho. O Inter tentou travar o São Paulo, colocar jogadores mais descansados, mas aí, né, com aquela questão da parte mental, o estádio vazio, que começa a virar contra, isso tudo, eu acho que o São Paulo, mesmo na crise, no momento final do trabalho do Zubeldia, mesmo com o estádio já estava, mas a torcida do São Paulo não abandonou dessa forma. Não abandonou. Não abandonou dessa forma. Hoje 10 mil já rompeu. Não vaiou um jogador como vaiar o Ener Valencia saindo daquela forma. A torcida do São Paulo não largou o time, mesmo numa crise de resultados gigante, né? E isso é o pior para acontecer pro time. Não é ir contra, é vaiar. Se começa a não ir como não foi agora, meu. Como a torcida do Inter não foi, já... Temporal, o trabalho do Roger já tá no telhado, Copa do Brasil também, Libertadores que é contra o Flamengo também, enfim. The Electric Miners, podemos sonhar? O que vocês acham que mudou taticamente com o Crespo? Perto do jogo do Flamengo parece outro time da noite pro dia. Bom, aquele foi a estreia do Crespo, né? Foi uma impressão ruim. Tudo bem que era contra o Flamengo, e o Flamengo na pegada assim do Mundial, ainda em ritmo, não deu nem chance pro São Paulo. Bom, mudou o óbvio, né? 3 zagueiros, 2 atacantes, Luciano um pouco mais adiantado, embora hoje ele jogou das duas formas, eu não sei se eu estou errado. Ele jogou adiantado, sim, mas muitas vezes ele voltou. O Luciano voltou para fazer a armação, muitas vezes. Então, como eu já fazia antes, mas, claro, também jogou mais adiantado. E para mim, o Crespo achou a combinação Bobadilha e Marcos Antônio. Eu acho que isso aí, para mim, foi decisivo. Algo que o Zubeldia não conseguiu, não achou, e ele achou. Mas diga lá, Arnaldo, você quer falar? É isso, eu concordo plenamente. Acho que o Flamengo talvez nem conte muito, porque o Crespo acabou colocando, não é só porque é o Flamengo mais difícil no Maracanã, o Crespo acabou colocando um time que ele não treinou, né? Ele tinha treinado com o Luciano, aí teve lá a suspensão do Luciano que os caras descobriram em cima da hora, e ele teve que colocar o Oscar, ou preferiu colocar o Oscar de Costa, e não funcionou. Mas desde o jogo do Bragantino, que foi o primeiro ponto do Crespo, o time jogou bem e conseguiu resultados, né? Sim. Fabrício Silva, vocês repararam que o Luciano só passa a bola para algum jogador que possivelmente vai repassar a bola para ele? Não acho isso, Fabrício. Não sei se você acha, Arnaldo. Não, acho que não. Tem uma questão, né, cara? Aí tem a questão, é o outro lado, uma questão técnica, né? Ele, para dialogarem com ele, é difícil, termos técnicos no time. Quem consegue dialogar? O Marcos Antônio, né? Então, né? Acho que tem na verdade, hoje eu acho que o São Paulo não fez uma pressão na saída, né? Eu acho que o André Silva foi mal tecnicamente, acho que o André Silva foi mal na pressão. O Tapia fez mais pressão que o André, atrapalhou mais, mastigou mais, né? O Luciano é uma das poucas referências técnicas que esse time tem com tanto desfalque, né? O Tirone, tem uma questão, né, cara? Hoje... Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Arboleda valorizou o técnico Hernan Crespo e disse que ele mudou a cabeça dos jogadores do São Paulo. O Arboleda, que fez mais uma grande partida, foi um dos grandes destaques do jogo, anotou o primeiro gol do São Paulo e foi eleito o melhor jogador da partida. E aí, logo na saída do campo, ele vai falar com a reportagem ali do Prime Video, que foi a detentora dos direitos de televisão na partida do São Paulo contra o Internacional. E aí ele falou um pouquinho dessa mudança de chave, do trabalho do Zubeldia, que vinha tendo várias dificuldades, né? Realmente já estava no fim de ciclo, as coisas não estavam acontecendo com o Zubeldia, para essa mudança com o São Paulo, que estava lá brigando contra o rebaixamento e agora já está olhando lá para o lado de cima da tabela. Vou abrir aspas aqui para o Arboleda. Eu acho que mudou muito nossa cabeça. Acho que o treinador chegou com ideias bacanas. Passou o que tinha que passar para a gente e fomos pegando os treinos dele, assimilando o que ele queria da melhor maneira, e a gente mostra isso dentro de campo, fecha aspas para o Arboleda, que logo em seguida foi perguntado sobre o sistema com 3 zagueiros, se isso dá uma facilitada para ele, se ele se sente mais potencializado com esse esquema.
Abre aspas por Arboleda. Eu gosto de 3 zagueiros, mas não tenho problema com o esquema. O pessoal fala que ali eu jogo fácil, jogo relaxado, mas é um trabalho do grupo. Vamos seguir demonstrando isso. Para fechar, ele continua falando aí do trabalho do técnico, dos próximos jogos, dos objetivos na temporada, abre aspas por Arboleda. Jogo a jogo, o treinador passa todo dia isso pra gente, sem se empolgar, pés no chão. Precisamos passar pela pressão lá de baixo para saber o tamanho do São Paulo e o grupo que temos não é para brigar lá embaixo. Agora é seguir nesse caminho de vitórias e queremos muito mais. Essas foram as aspas do Robert Arboleda, que tem jogado muito a bola. Esse esquema com 3 zagueiros ali, para mim, tem facilitado muito realmente o trabalho dele, sendo esse zagueiro da sobra, fazendo o que ele tem de melhor, né, que é o desarme, que é realmente ser esse zagueiro da sobra. O Arboleda tem jogado muito e ajudou muito nas 2 vitórias também lá na parte da frente, fazendo 2 gols importantes, primeiro contra o Fluminense e aí agora contra o Internacional. Tem gostado do Arboleda? Deixa aqui nos comentários. Aproveite também para ser membro deste canal, para você ter conteúdo exclusivo, tá? Além dos vídeos exclusivos aqui no YouTube, tem o nosso grupo do WhatsApp que é bem agitado. Trouxe uma fofoca de bastidores lá pro nosso grupo de membros, que além de tudo tem fofocas são paulinas. Mas brincadeiras, a gente também lança bastante informação lá pro pessoal dos membros, a gente conta alguns bastidores de uma maneira mais exclusiva, às vezes até a gente acaba revelando até a fonte ali, algumas coisas, a gente faz um desabafo ali, mas faz parte. Além da participação dos pré e pós-jogos também, conto muito aqui com a sua audiência também nos membros do canal, tá bom? Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Números do técnico Hernan Crespo e uma comparação com o antigo trabalho. O Crespo arrumou realmente esse time do São Paulo, né? O São Paulo tem conquistado cada vez mais vitórias, tem sido cada vez mais contundente. O São Paulo que voltou a vencer contra o Internacional lá no Beira-Rio. O São Paulo não vencia o Inter desde o próprio Hernan Crespo lá em 2021. Naquela ocasião, o São Paulo venceu por 2-0 com gols de Rigoni e Igor Gomes. E desde lá de 2021, o São Paulo não sabia o que era vencer lá no Beira-Rio. E aí agora, novamente, com o técnico Hernan Crespo, volta a vencer. Com o técnico Hernan Crespo, vou até pegar os números aqui bem detalhadinhos para trazer para vocês. Desde a estreia do técnico Hernan Crespo contra o Flamengo, dados do Data ESPN, o São Paulo é o primeiro em vitórias, com 4 vitórias, o primeiro em pontos conquistados, com 13 pontos, o segundo com gols marcados, são 10, o segundo em passes recuperados, 43,0, o segundo em sucesso em duelos, né? Então, duelos individuais, duelos defensivos ali o São Paulo ganhando a maioria dos duelos. O segundo em duelos aéreos, o terceiro em aproveitamento, 72,2%, o terceiro em pontos por jogo, o 4 em grandes chances criadas, o quarto em chutes para marcar gols, o 4 em minutos para marcar, o quarto em sequência de 10 mais passes, ou seja, o time tem o controle da bola, ele dá mais de 10 passes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aí conta, entra nessa estatística. E o quarto em clean sheets é jogos sem tomar gols, são 2 jogos que o São Paulo não sabe o que é tomar gol, e poderia ter sido o terceiro, né, senhor árbitro Alex Stefano, mas tá tudo bem, não vamos falar do pênalti não. Com mais uma vitória, o técnico Hernan Crespo acabou ultrapassando já o Luizio Beldia em pontos conquistados esse ano, com metade das partidas disputadas. O Zubeldia teve 12 jogos no Campeonato Brasileiro e conquistou 12 pontos. Já o técnico Hernan Crespo, com 6 jogos, já conseguiu bater a marca de 13 pontos. Então, é um São Paulo completamente diferente, repaginado, totalmente novo agora com o técnico Hernan Crespo, além de potencializar alguns atletas, a forma com que joga também, que é bem contundente, que agrada muito os torcedores, que representa muito do São Paulo. O Zubildinho, que inclusive ainda também não assinou a sua rescisão contratual. Mas o que você tem achado desse início do técnico Hernan Crespo? Tá esperançoso? Te deu mais esperanças aí pro restante da temporada ou você tá mais na linha do pé no chão? Quero muito saber a sua opinião. Pra gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, Ferraresi tem jogado muita bola, né? O Ferraresi tem sido um dos alicerces ali do esquema
do técnico Hernan Crespo. Desde quando ele chega, o Crespo ele analisa o elenco, e eu sempre falo para vocês, porque eu acho que é uma informação importante, o Crespo ele também tem o seu departamento de análise, ele também tem os seus jogadores que ele analisa, principalmente no mercado sul-americano, tanto é que ele fez vários pedidos de contratação de atletas sul-americanos lá no Al-Ain, lá no Al-Duhail, porque ele conhece esse mercado. E quando ele chega ao São Paulo e ele vê, por exemplo, que tem o Bobadilla, que a gente já conversou um pouquinho, e tem também o Ferrarese, ele fala, cara, o Ferrarese para mim é o meu titular ali do São Paulo. Eu quero potencializar esse cara aqui. Eu quero fazer com que esse cara seja um cara importante para mim. Até num primeiro momento, ele trabalhou com o Ferrarese, tanto como um zagueiro pela sobra, quanto também pelo zagueiro pela direita. E aí a ideia era ter o Sabino por ali pela esquerda. Ele queria fazer uma rotação ali nesses 4 zagueiros. E o Ferrarese tem se consolidado e muito com o Hernan Crespo. Com o Zubeldia, o Ferrarese não tinha muito espaço, principalmente na temporada passada, e aí esse ano, né, ali depois ali Paulistão, ou aliás, um pouquinho antes, né, quando tem uma pequena crise ali do São Paulo após ali os jogos de Brasília, o Zubeldia ele muda o esquema, põe 3 zagueiros, e aí o Ferrarese entra, só que aí depois ele muda os 3 zagueiros, ele bota o Ferrarese para jogar de lateral direito, e depois faz a dobra de laterais ali, com o Cedric. Com o Crespo, o Ferrarese atua realmente como um terceiro zagueiro clássico, só que ele tem ajudado também de uma maneira ofensiva, até nos passes, na quebra na linha de defesa, nos passes. Tanto é que já é a segunda assistência também do Ferrarese nos últimos jogos, né? Ele deu assistência contra o Fluminense, aquela bola que ele recupera e dá um passe em profundidade para o Gonzalo Tapia fazer o terceiro gol contra o Flu, e agora também ele deu mais uma assistência para o gol do São Paulo. Então, além da parte defensiva, onde o Ferrarese tem se dado muito bem, tem conseguido realmente ser um jogador muito importante para esse novo sistema tático do São Paulo. Pelo lado direito, ele tomou conta, né? O Alan Franco, ele tem uma preferência por atuar mais pelo outro lado, que é o lado do Sabino também. Ele às vezes quebra o galho mais pela direita, principalmente nessa rotação de zagueiros, mas o Ferrarese tem sido muito importante, tem jogado muita bola. Por mais que os holofotes talvez estejam em outros jogadores, o Ferrarese também merece destaque. Ele já vinha tendo atuações um pouco mais seguras com o Zubeldia, ele já tinha mudado o seu status dentro do time com o Zubeldia, mas com o Crespo parece que foi mais um jogador potencializado. Diferente de outros, ele não estava escanteado como o Bobadilla, ele já estava atuando em um bom nível, mas ele atuando nessa linha com 3 zagueiros, podendo ter essa liberdade de desarme pelo lado direito e também de quebrar a linha de defesa dos adversários, ele tem jogado muito. Apesar de contar com Rafael como goleiro titular, o São Paulo vem se planejando para os próximos anos. Justamente por isso, a diretoria fez questão de acelerar os negócios para assinar o novo contrato de Carlos Ferreira. De acordo com informações divulgadas pelo Globo Esporte, o goleiro de 17 anos de idade firmou seu primeiro vínculo profissional com o tricolor, agora válido até o final de maio de 2028. Justamente por ser tratado como uma joia interna das categorias de base de Cotia, o jovem teve uma multa rescisória no valor de 60 milhões de euros. Cerca de 385 milhões de reais na cotação atual, em seu novo contrato. Nascido em Chapecó, Carlos Ferreira desembarcou em Cotia em 2022. Entretanto, tinha um vínculo amador até o final de setembro deste ano. Com atuações conscientes, o tricolor correu para renovar por mais 3 anos. O goleiro é uma promessa da base e a diretoria reforçou sua confiança na próxima geração. Até porque nos últimos anos, alguns nomes que saíram de Cotia se destacaram no exterior, como Lucas Perry, atualmente no Leeds United da Inglaterra. Apesar da confiança no goleiro mais novo, o São Paulo conta com Rafael como titular absoluto no clube desde o começo de 2023. E aí, torcedor, agora falando sobre os últimos resultados do São Paulo com Crespo. Você acha que dá para sonhar com a conquista de títulos? Comente aqui embaixo a sua opinião. Fala nação! A Fut Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado,
e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil.